Você não está conseguindo ficar em pé por muito tempo, não consegue ficar sentado por muito tempo e dirigir não consegue dirigir por muito tempo. Talvez você esteja numa crise de hérnia de disco. Hérnia de disco? O que é isso? Bom, então nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre essa condição, o que acontece, o que é na verdade, quais são os sintomas, será que é grave, não é grave, o que eu devo fazer? E além de todo o conteúdo técnico que a gente vai falar e explicar de uma forma lúdica para vocês, vou te oferecer inclusive no final do vídeo um exercício bônus que você pode realizar quando você está numa crise de hérnia de disco e isso já vai te ajudar. Aproveita aqui para curtir o nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário que eu vou responder com o maior prazer. Então, bora lá para o conteúdo! A primeira coisa que você precisa saber sobre hérnia de disco é que a grande maioria não é grave e que também a grande maioria você resolve sem cirurgia. Existem casos que precisa? Sim, né? Mas a grande maioria não precisa. E olha só que interessante. Muita gente pode inclusive ter protrusão discal e hérnia de disco sem ter dor. É mesmo? Sim. Muitas hérnias de disco são assintomáticas e são alterações naturais aí, muitas vezes da idade ou por algum componente genético, que na verdade essas são as causas. Não existe uma causa só para a hérnia de disco. Bom, então vamos comentar um pouquinho o que seria uma hérnia de disco. Na coluna vertebral, aqui eu tenho um exemplo da coluna lombar, tá? A coluna vertebral a gente tem osso, ligamento, músculo. Aqui está representando só com osso, o disco intervertebral e os nervos. E aqui esse vermelhinho é uma representação do que seria uma hérnia de disco, tá? Bom, o disco intervertebral, ele é uma estrutura que auxilia na distribuição de cargas ali na coluna e ele tem uma certa resistência. No meio ali desse disco, eu tenho uma região que é um pouco mais gelatinosa, que seria o núcleo do disco, e em volta de vários anéis. Então eu tenho vários anéis ali em volta do disco, que naturalmente ele pode desidratar, ele pode ter algumas fissuras, e é normal, né, em todo mundo, em todo disco intervertebral de uma pessoa adulta, ter fissuras. Então também não é anormal esse núcleo sair um pouquinho ali, andar um pouquinho nessas fissuras. Bom, tá joia, já entendemos o que é essa estrutura e que fica entre as vértebras, tá? Antes que eu me esqueça, não vai achando que só porque eu tenho um núcleo ali mais gelatinoso no meio, que ele vai andar e pode explodir o disco. Não, isso aí é mentira, isso aí é um mito, não é assim que as coisas acontecem, tá? Esse núcleo, muitas vezes, ele pode migrar lá para a periferia do disco e aí sim pode acontecer uma herniação. Mas por quê? É a posição que eu fiquei? Não, nem sempre, né? Às vezes a posição ou o peso que você pegou só foi o estopim para gerar um sintoma de hérnia de disco, que seria, por exemplo, um pinçamento de nervo. Então vamos lá, rebobina aqui. Esse núcleo pode migrar então para a periferia, né, empurrando um pouco esses outros anéis até sair uma herniação. Ok. A herniação às vezes pode pegar na raiz do nervo. Aí explica uma das causas da dor do nervo ciático, que é uma junção de vários nervos. Aqui no canal a gente tem até um outro vídeo, vou deixar aqui essa descrição para vocês poderem acessar um vídeo explicando só sobre dor ciática. Então, realmente, quando a hérnia de disco ela é sintomática, ela está encostando ali no nervo e dando essa dor
irradiada, que é uma dor de origem radicular, ou seja, vem da raiz do nervo. É até uma das coisas que a gente utiliza para um bom diagnóstico clínico. Ah, mas se eu tenho uma hérnia de disco e não está tocando no nervo, pode ser inclusive que ela não esteja te dando sintoma nenhum, tá? Mas, ô Bernardo, essa hérnia de disco, ela sai até não parar mais? Não. Também existe um período natural de regressão. Olha que legal. Por isso que ela é uma condição, eu posso encarar ela muito mais como uma condição, não como uma doença. Às vezes aqui na clínica ou fora da clínica, às vezes em redes sociais, eu vejo as pessoas comentando como se fosse o fim do mundo, né? Falando, por exemplo, olha, eu sou portador de hérnia de disco. Né? Eu não concordo com isso e também a ciência também não concorda com isso e a gente caminha muito mais para uma condição que pode ser reversível do que uma doença que nunca mais vai ter jeito, tá bom? Claro, existe muito paciente que tem dor crônica, por exemplo, na coluna lombar ou na coluna cervical e que tem hérnia de disco nos exames de imagem associado. Sim, tudo bem, né? Aliás, falando em exame de imagem, por exemplo, uma ressonância magnética, é super comum, por exemplo, se você tem mais de 40 ou 50 anos de idade, é super comum você encontrar achados como desidratação discal, ou seja, diminuição da altura do disco por desidratação, protrusão discal, que seria, num modelo, seria um início ali de uma hérnia de disco, né? É normal a gente achar herniação discal e, como eu falei, muitas vezes em pessoas assintomáticas, ou seja, sem sintoma nenhum. Mas falando dessa parte de regressão, ou seja, dessa volta natural aí da hérnia de disco, será que quanto maior a hérnia, pior vai ser o meu sintoma? Nem sempre. E também uma outra coisa que eu te falo, quanto maior a herniação, maior a taxa de regressão. Caramba! Então, mais um dado super importante. Se a hérnia é grande, ela tem mais chance de reduzir. Ah, meu Deus! Então, assim, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Essas reações do corpo são muito favoráveis. A gente trabalha muito com essas reações do corpo pensando na história natural da doença, ou seja, é o tempo natural que seria o curso da dor, né? O tempo que ele demora para melhorar sozinho. Então, toda vez que a gente vai pensar em um tratamento, a gente tem que levar em consideração isso também. Legal, entendemos a estrutura, entendemos quando que ela pode ser sintomática, mas o que mais que eu sinto? Bom, pacientes com crise de hérnia de disco muitas vezes não conseguem, vamos pegar o caso ali da coluna lombar, você não consegue ficar sentado por muito tempo. A posição que você senta e muda a posição ali da coluna pode aumentar a pressão ali no disco e no momento da crise realmente te dá um sintoma. Essa é uma das explicações que podem acontecer. E tem muita coisa que acontece em volta. Por exemplo, quando você tem a crise, a fase mais aguda, vamos falar assim, quando acontece a crise da hérnia de disco, você tem até uma reação inflamatória. Sim, existe inflamação, né? Essa inflamação não persiste por muito tempo, né? É só no momento de crise. Por isso até que muita gente chega para mim e fala, poxa, mas eu tomei um anti-inflamatório, ele melhorou no começo e agora não adianta mais. Talvez seja uma das explicações. Tá vendo? Então, existem vários mecanismos, não existe somente uma resposta, não existe somente uma causa, né? Quer ver uma outra causa que está associada? Fator genético. Então, também não é incomum pessoas da mesma família sofrerem aí de crises de hérnia de disco. Então, calma. A hérnia de disco não é um bicho de 7 cabeças, a gente precisa entender o que acontece, entender os sintomas, quando que ela pode ser grave, quando que não é grave, né? Por exemplo, falando nisso, quando que ela pode ser grave? Uma crise de hérnia de disco que está comprimindo muito a raiz do nervo, ela vai dar alguns sinais e sintomas.
Vou continuar usando o exemplo aqui da minha coluna lombar. Se o paciente chega com uma crise de hérnia de disco e aí ele começa a não ter controle, por exemplo, de esfíncter, ou seja, ele não consegue nem segurar as fezes e muito menos segurar a urina. Tem perda de urina, não tem mais esse controle. Aí é um caso grave. Ou então ele começa a ter uma perda progressiva de força na perna. Não é diminuição, é perda mesmo, aonde o pé cai, né? Ele não consegue levantar o pé ou perde toda a sensibilidade. Então isso seria um caso mais grave. Esses casos, eles têm que fazer uma intervenção muitas vezes cirúrgica, não tem como, né? Agora, se é somente dor e essas outras funções estão preservadas, aí a gente tem que avaliar e entender o que está acontecendo e como a gente pode dar a solução. A hérnia de disco, ela pode acontecer em qualquer disco da coluna vertebral. Lembra que a gente tem esse disco intervertebral na coluna lombar, na coluna torácica e na coluna cervical. Então, eu vou explorar um pouquinho nos próximos vídeos as hérnias de disco só da coluna lombar, o que acontece, tratamento, da coluna torácica, da coluna cervical, para a gente trazer bastante conteúdo. Vocês perceberam que esse conteúdo sobre hérnia de disco, ele é bem denso e tem muita coisa bacana para a gente falar. Inclusive, falar um pouquinho até sobre mitos e verdades, caminhos para o tratamento, né? Enfim, é trazer muita informação. Mas eu quero saber de você. O que você sente? Qual que é o seu sintoma? Escreve para mim nos comentários aqui abaixo. O que mais te incomoda? O que tira o seu sono? O que deixa você nervoso? Você consegue dirigir? Não consegue? Não consegue trabalhar? Não consegue pegar o seu filho, o seu neto? Tem alguma coisa assim? Então agora vamos lá, vou mostrar um posicionamento prático, né, para quem. Eu vou dar o exemplo aqui da coluna lombar. Se você está com uma crise de hérnia de disco lombar, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que tem hérnia de disco lombar, elas têm um bloqueio na extensão do movimento, ou seja, não consegue jogar a coluna lá para trás, fica curvado. Então eu vou dar um exemplo de como você pode lidar com isso. Você achou que eu ia esquecer, né? Não. Eu estou aqui para te dar a solução, não é para te trazer mais problema não, tá bom? Então vamos para a demonstração prática de um posicionamento. Se você estiver sofrendo de uma crise de hérnia de disco, a gente vai usar esse posicionamento. Detalhe, se você fizer esse posicionamento e começar a piorar sintomas, não é para você forçar. Na verdade, é o contrário, a gente vai melhorar. Então, você vai utilizar 1 ou 2 travesseiros. Primeiro eu sugiro tentar com um travesseiro. Vai colocar embaixo da barriga e vai deitar de barriga aqui para baixo. E vai relaxar o corpo em cima do travesseiro. A ideia é que o travesseiro faça um movimento como se ele fosse fazer uma flexão aqui da coluna para relaxar. Você tem que ficar relaxado. Olha, coloquei um travesseiro, melhorou um pouco, mas ainda pode melhorar um pouco mais. Sinto que eu consigo melhorar um pouquinho mais. Coloca mais um travesseiro. Não tem problema você usar 1, 2 ou 3 travesseiros. A ideia é que você consiga ficar nessa posição de maneira confortável, que vai te aliviando um pouco a dor aqui na coluna lombar e também no glúteo ou na perna. Depois que você ficou um tempo e estabilizou, você pode ir diminuindo um pouquinho essa altura, tirando os travesseiros. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Espero ter te ajudado também com o conteúdo que a gente expôs hoje. E se você está sofrendo com alguma crise de hérnia de disco, não deixe de procurar ajuda.